É um livro antes dos Salmos, Jó 42. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. E eu quero falar um pouco sobre o propósito do sofrimento permitido por Deus. Existem sofrimentos que Deus permite que a gente passe. E um dos sofrimentos permitidos por alguém passar, registrado na Bíblia, é o sofrimento de Jó. E a gente vai tirar algumas lições aqui daquilo que Jó passou, daquilo que Deus quer que a gente aprenda. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai fortalecer você através da fé nessa manhã. Amém? Jó 42, versículo 1 ao versículo 6. Todos acharam, queridos? Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Verdade que vocês estão felizes? Vamos lá, pera, volta a fita. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus, Deus é bom. O versículo 1 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmão, Jó passou por um sofrimento tremendo. Jó perdeu 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Ele perdeu gado, camelo, ovelha. Ele perdeu servos e ele perdeu prestígio. Eu vou, basicamente assim, resumindo o livro de Jó, porque com certeza você já ouviu falar. Se perguntar para uma criança, ela vai saber quem foi Jó. E esse sofrimento que Jó passou, ele não passou por causa de uma consequência de um pecado que ele cometeu. Aliás, na época em que Moisés escreve, que a maioria esmagadora acredita que quem escreveu o livro de Jó foi Moisés, e que Jó foi um homem contemporâneo de Abraão, a maioria esmagadora sempre fala sobre isso. Nessa época, qualquer tipo de dificuldade, sofrimento, tribulação que alguém enfrentasse, os homens entendiam que era uma recompensa através de um juízo vindo do próprio Deus. Ou seja, perdeu alguma coisa? Perdeu porque você cometeu algum pecado e o juízo de Deus veio sobre a sua vida. Isso é basicamente o que os 3 amigos de Jó vêm fazer quando tentam consolar a Jó. De começo eles parecem que vão ajudar. Eles chegam para consolar, oram junto com Jó, entregam uma palavra de conforto. E talvez, irmãos, tem coisa que palavra nenhuma consegue resolver na hora do sofrimento. Tem coisa que quando você vê alguém enfrentando algum sofrimento, alguma prova, o que mais vai ajudar aquela pessoa não são as tuas palavras, mas é só a tua presença, só o teu abraço. Como diz o ditado, só o ombro para que a pessoa possa ser consolada e chorar. Esses homens chegaram lá, oraram com Jó por alguns dias, fizeram um luto com Jó por alguns dias, choraram com Jó por alguns dias, mas depois desses dias, vendo que a situação de Jó não mudava, eles começaram a acusar a Jó. Ou seja, o cara tinha um peso gigante sobre as suas costas, e ao invés de os amigos tirarem, por pouco que seja o peso das costas de Jó, eles colocavam ainda mais. Eles olhavam para Jó e eles falavam assim: cara, é muito estranho o que tu está enfrentando. Primeiro perdeu gado, depois perdeu camelo, depois perdeu ovelha. Cara, tu chegou a perder filho e agora tu está aí leproso. Cara, alguma coisa tu fez para Deus. Com certeza tu está pagando por algum pecado que tu fez. Irmão, e coisa triste é isso.
Tem irmãos dentro da casa de Deus, e claro que não é nesse lugar, que não podem ver outro passando por alguma prova ou tribulação, que automaticamente aponta o dedo e diz: com certeza ele merece o que está enfrentando porque pecou contra Deus. Ou coisa triste é quando nós deixamos de ser igreja para sermos donos da verdade. Ou coisa triste é quando nós deixamos de abraçar e consolar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, para apontar o dedo e jogar uma carga maior sobre o ombro dos outros. A igreja do Senhor foi chamada para acolher o pecador, para acolher aquele que está passando por necessidade, e não interessa o que a pessoa cometeu. Se ela está no nosso meio, ela precisa de auxílio, de abraço, de uma mão amiga e de uma palavra que vai fazer ela se fortalecer. Ela pode ter saído lá fora, ter matado alguém e arrependida ter voltado para a casa de Deus. Ela não pode ter sobre ela olhares de julgamento, palavras de condenação. Já basta a mente dela fazer isso. Já basta o inimigo investir sobre ela através disso. Nós, como igreja, pessoas que nascemos de novo, precisamos abraçar. Esses amigos de Jó, ao invés de abraçarem ele, falarem palavras de conforto a ele, não, começaram a colocar mais peso sobre a vida de Jó, sobre a situação de Jó. E eu oro, irmãos, de verdade, lendo e preparando essa mensagem, eu orei, para que o Senhor possa unir a nossa igreja. Não só a igreja local, mas a igreja brasileira, para que a gente entenda que nós não tínhamos benefício nenhum, qualidade nenhuma para ser perdoado por Deus, e ainda hoje continuamos não tendo. Não há nada que Deus possa olhar em nós, e se Deus olhasse para nós com a mesma régua que nós usamos para medir o nosso próximo, nós estaríamos mortos. Mas como disse um dia o pastor Rafael, e eu nunca me esqueci, a régua de Deus não é igual à nossa, a régua de Deus é a sua misericórdia. E o que nós precisamos é ter esse tipo de misericórdia sobre o nosso coração, para aquele irmão que nós sabemos que errou, que nós sabemos que pecou, porque foi a misericórdia de Deus que nos alcançou quando nós não merecíamos, e Deus quer nos usar com misericórdia para alcançar o irmão que pecou e talvez aos olhos dos outros não merece perdão. É lindo a forma como Deus nos trata, e o livro de Tiago diz que de acordo com o tamanho da nossa misericórdia demonstrada para os outros, nós também receberemos misericórdia. Tiago capítulo 1. Então, se nós fomos perdoados por Deus, não tendo nada para oferecer a Deus, precisamos perdoar e abraçar quem volta para a casa de Deus com o seu coração contrito e abatido. É só olhar a história do filho pródigo, que volta para a casa do Senhor arrependido, e ao invés de o pai olhar para aquele rapaz e dizer: olha, você pode até entrar, mas primeiro você vai ter que ir no meio da praça, de uma forma solene, na frente de toda a população, pedir perdão a mim e dizer que errou. Eu conheço líderes, pastores, bispos, homens de Deus, que quando um membro erra, fala mal, sai falando da igreja, e depois quebra a cara no mundo, decide voltar, a exigência desse homem é: você pode voltar, mas você vai ter que ir no altar, pegar o microfone e pedir perdão por todas as coisas que você falou. Não precisa disso. Pega a pessoa, abraça a pessoa, deixa ela aqui, ela vai ouvir a palavra, a mensagem, que é o que faz a pessoa ser transformada, vai entrando no coração dela, o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai trabalhando naquele coração, ela vai se arrependendo cada dia mais, sendo transformada, e daqui a pouco está sendo usado para a glória de Deus, ganhando os perdidos, e enchendo a casa de Deus de gente que antes era perdida e que hoje ama Jesus. Então Deus nos chama para sermos a sua misericórdia. Eu escutei um dia, numa mensagem, um pastor, que ele disse: eu estava passando pela rua, e eu vi, caminhando, eu vi de um lado, um homem de rua, um andarilho, um mendigo. Ele estava usando droga, ele estava com uma garrafa de cachaça, e ele disse, e eu disse dentro de mim: misericórdia, Senhor. Ele falou, aí ele continuou dizendo, ele disse: eu escutei o Espírito de Deus falar comigo, dizendo: a minha misericórdia para aquele homem lá é você. Vai lá, dá uma palavra de conforto, seja uma mão amiga,
ajude, auxilie. Então esses amigos de Jó, ao invés de estender a mão, abraçar, serem usados para poder auxiliar Jó nesse processo aonde ele estava passando pela dor de ter perdido filhos, de ter perdido o gado. Irmão, e assim, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho que você, assim como eu, seria unânime nessa resposta. Poderia perder gado, poderia perder camelo, poderia perder boi, poderia perder riqueza, poderia ficar doente, nada disso junto se comparava a perder um filho. É verdade ou não é? Quem é pai aqui? E mais, nós temos pais aqui que já perderam filhos e podem falar com muito mais autoridade do que esse pastor que está aqui. Nada se compara a perder um filho. Jó não perdeu um, Jó perdeu 10. Eu fui no velório do antigo dono da empresa onde eu trabalho, que o meu patrão comprou, e esse cara estava enterrando o segundo filho, que morreu mês passado com 14 anos, vítima de uma leucemia, que foi descoberta no dia 17 de dezembro de 2024, e fez esse rapaz viver em sofrimentos até o mês passado. E ele estava lá, foi talvez o velório mais triste, e aí eu fiquei sabendo que esse não era o primeiro filho que ele estava enterrando. Ele já tinha enterrado o primeiro com 1 ano de idade. Ele enterrou um com 1 ano, agora estava enterrando mais um com 14. Ele tinha mais um de 5. Quando ele me viu chegando no velório, ele olhou para mim, desesperado, com lágrimas nos olhos, veio na minha direção. Eu olhei nos olhos dele e eu poderia falar 1000 versículos bíblicos para ele. Essa cabeça aqui tem alguns versículos bíblicos gravados. Mas o que ia ajudar o cara nesse momento? Eu ia dizer para o cara, fica tranquilo, Deus é sempre bom. Isso é uma verdade insondável, Deus é sempre bom, mas qualquer coisa que eu falasse naquele momento, ao invés de ajudá-lo, iria destruí-lo. Às vezes fazer ele se afastar de Deus, ele ia olhar para mim e vai dizer, como bom se eu estou enterrando o segundo filho. Então ele é bom para ti, mas é mal para mim. Sabe o que eu fiz? Como pastor, olhei nos olhos dele e falei assim, seu Dieter, tenho só uma coisa para dizer para o senhor. Eu só vou orar para que Deus conforte o teu coração, o da tua esposa, e que dê força para que você continue caminhando. Ponto, eu não falei mais nada, irmão. Eu não tentei usar a Bíblia para ajudar o cara, eu não tentei dar uma explicação do porquê que aquilo aconteceu. Não dá, eu sou falho. Não tentei. A única coisa, eu olhei nos olhos daquele homem, eu disse, cara, eu estou aqui, se você precisar, liga para mim, vamos orar junto, porque tem coisa que não adianta falar, e é isso que os amigos de Jó não entenderam. Eles falaram coisas que não eram para ter falado, tanto que no final, quando a família de Jó foi restaurada, Jó teve que orar pelos amigos, senão Deus iria destruí-los. Então nós precisamos ser usados como misericórdia na parte de Deus. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é no versículo 1, que diz assim, então Jó respondeu ao Senhor. Ora, se Jó respondeu alguma coisa, é porque Deus fez algumas perguntas. Certo ou errado? Se você ler o livro de Jó, o capítulo 1 e o capítulo 2, narram toda a desgraça que Jó passou com permissão de Deus. E o livro de Jó, só para você entender, é o livro que os ateus, os gnósticos e as pessoas que não querem saber da fé, mais usam para atacar o nosso Deus. Dizendo que o nosso Deus, ao invés de proteger de todos os lados o seu povo, permite que o seu povo passe por sofrimento e que crente morra de câncer, morra de tumor, morra num acidente. E sabe o que tem nisso tudo? Eles têm razão. Deus permite que o seu povo morra, passe por doença, sofra a queda numa empresa, seja mandado embora. Ele permite que isso aconteça, mas nunca porque gosta de ver o filho sofrer, mas sempre para aprimorar a nossa fé. E o capítulo 3, Jó, assim como nós talvez faríamos pior, começa amaldiçoando o dia do seu nascimento, amaldiçoando a parteira que
o tirou do ventre da mãe. Ele começa dizendo que o dia em que ele nasceu seria um dia de densas trevas e que ninguém se alegraria nesse dia. Ele começa declarando no capítulo 3, o capítulo 3 é uma carta de alguém depressivo, se você ler na sua casa. Ele diz: por que a minha mãe não me teve de pé? Eu bateria a cabeça no chão e morreria na hora. Por que eu não nasci como um aborto e não veria a maldade desses dias? Só que em momento nenhum, mesmo reclamando e amaldiçoando o dia do seu nascimento, Jó blasfemou contra Deus. E Jó faz, do capítulo 3 ao capítulo 37, início do 38, muitas perguntas a Deus. Muitas perguntas a Deus. Talvez perguntas que nós faríamos também. Eu separei 3 das muitas que ele faz, e as perguntas eram: por que me tratastes assim, se eu não tinha erro? Jó 10:8. Onde está Deus quando eu sofro, ou em meio ao meu sofrimento? Jó 23, verso 8 e 9. E a terceira pergunta que eu separei é: por que eu nasci, se é para sofrer tanto assim? Jó capítulo 3, versículo 11. Então ele faz muitas perguntas a Deus. Ele tem 35 capítulos onde ele faz perguntas ao Senhor. E Deus, em meio a tantas perguntas, permanece em... E é ruim, irmão, não é? Não é ruim quando a gente vai a Deus em meio a uma prova, ora, e Deus permanece em silêncio? É ou não é? Às vezes você está buscando por uma causa da tua casa, tua família, tua empresa, tua saúde, e você tem orado a Deus, você tem buscado, você tem congregado, você tem apresentado ao Senhor, você tem vindo nos cultos e você não tem faltado, e você tem sido alguém que tem buscado com fervor, e parece que o céu permanece de bronze, e Deus está em silêncio, e Ele não tem olhado a sua causa. É exatamente a pergunta que o povo de Israel fazia na época de Isaías, onde Isaías 42 ele escreve: você não sabe? Você nunca ouviu que o nosso Deus, o guarda de Israel, não se cansa e nem dorme? Até os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Isaías estava dizendo que não importa quanto tempo Deus permaneça em silêncio, ou parece que o céu está de bronze, uma hora o Senhor entra com providência, porque Ele não está dormindo, Ele não está cansado, não, Ele está ativo, cheio de glória, cheio de poder, assentado num trono e ouvindo as tuas orações. O lindo é que Deus ouve as nossas orações. Nenhuma oração que nós fizemos a Deus volta vazia. Nenhuma oração que nós fizemos ao Senhor não é ouvida, até porque nós não oramos diante de uma imagem de porcelana que tem olhos e não vê, de uma imagem esculpida na madeira que tem boca e não fala, de uma imagem feita de cera, que tem pernas e não anda, e precisa ir de um lado para o outro, carregado por alguém. Esses são deuses falsos, criados pela mente do homem, que não existe. O Deus da Bíblia, que é o nosso Deus, diga assim, que é o meu Deus, o Deus da Bíblia, que é o nosso Deus, é vivo, está sentado num alto e sublime trono, venceu a morte, venceu o inferno, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e entra em ação sobre a nossa causa. Capítulo 42, versículo 1 começa dizendo: então Jó respondeu ao Senhor. Porque quando parece que não haveria mais salvação para a situação de Jó, e ele estava com um cavaquinho de barro coçando a coceira da lepra, vem um redemoinho, a minha tradução chama de tempestade. No capítulo 38, Deus aparece em meio a esse redemoinho, olha para Jó e não vem para Jó dizer: calma, Jó, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Não, Deus não fala assim para ele. Em meio a tantas perguntas, Deus chega para Jó e diz assim: aonde você estava quando eu criei os fundamentos da terra?
Quer ver? Volta 3 capítulos. Capítulo 38, versículo 4. Versículo 4 diz assim: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. Deus está sendo sátiro com Jó. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Deus estava dizendo para Jó, de uma forma sátira: calma, rapaz, a situação está difícil, está complicado, eu sei que você está sofrendo, mas eu estou no controle. Eu criei os fundamentos da terra, eu criei todas as coisas, eu fiz os limites das demarcações da terra, então eu estou no controle da tua vida. É isso que Deus está dizendo para nós nessa manhã. Está difícil, Deus está no controle. Está complicado, Deus está no controle. A situação está forte, Deus está no controle. A tempestade parece que vai fazer o barco naufragar, Deus continua no controle. E sabe o que nós precisamos pedir? Fé para crer nisso. Fé para ser evidenciada quando nós continuarmos a caminhar em meio às provas que parece que vão destruir a nossa vida. Do teu lado aí, talvez está sentado um irmão que passa por uma prova 10 vezes maior do que a sua, e você está de cabeça baixa, dizendo: meu Deus do céu, será que Deus tem visto a minha oração? E o irmão está aí do teu lado, passando por uma prova maior do que você, e está tendo motivo suficiente para levantar a mão e glorificar a Deus, porque sabe pela fé que o Deus que o chamou para caminhar cuidaria dele na saída e na entrada, como diz o Salmo 21. O Salmo 121 diz: olho para os montes, me pergunto de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor te abençoe na saída e te abençoe na entrada, desde agora e para sempre. O Deus que nos chamou para caminhar e prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, permanece conosco. Esse teu problema não fez Deus sentar no trono com a sua bengalinha, pedindo para o anjo um papel e uma caneta para calcular se ele tem ou não força para te ajudar a vencer. Não, nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, meu irmão, está difícil. Entenda que nós, como povo de Deus, somos o único povo que entra numa guerra conhecendo o resultado final. E o resultado final é vitória. 1 Coríntios 15, 58 diz: graças, porém, a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 diz que nós nele somos mais do que vencedores. Filipenses 4 e 13, o apóstolo Paulo, em meio às suas cadeias, escrevendo uma carta na prisão, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: tenho para mim, porém, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Quem ama? Então essa prova não vai te destruir. Essa tempestade não vai afundar o teu barco. Se você olhar pela fé em meio às ondas, existe alguém que está vindo na tua direção, não nadando, não voando, mas andando sobre as águas. Aquilo que para você é perigo, para ele não é nada. Aquilo que para você é morte, para ele não é nada. Porque nós, nesse mundo, passaremos por provas e aflições, mas nós devemos ter bom ânimo, porque o nosso Deus já venceu o mundo. Mais forte é aquele que está conosco do que aquele que quer nos destruir. 1 João 3,5 diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pastor, o diabo está tocando na minha casa. Sim, ele está tocando lá com a permissão de Deus para ser envergonhado. Depois de 30 e lá vai pedrada capítulos aonde Jó sofre,
Deus aparece para ele para dizer: eu tenho o controle de todas as coisas. Você crê nisso? Deus tem o controle de todas as coisas. E no verso 2 e 3 diz que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Leia lá comigo. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Aqui Jó fala com a sua boca e reconhece que Deus sempre teve o controle de todas as coisas. O arrependimento de Jó no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 42, é isso. É ele pedindo perdão a Deus por ter colocado em xeque a proteção de Deus sobre a sua vida. Por ele ter dito com a sua boca: será que realmente Deus está comigo? Será que realmente a proteção dele está sobre mim? Será que realmente valeu a pena nascer? Será que realmente valeu a pena ser fiel, íntegro, justo? E repare, meu irmão, esse problema grande aconteceu na vida de alguém que era crente de verdade, que não só era crente aos olhos dos homens, mas que foi elogiado pelo próprio Deus, que foi usado como ferramenta diante de Satanás, para que Deus exaltasse o seu próprio nome, dizendo: olha lá Jó, ele é meu servo, e ele é homem íntegro, justo, temente a Deus, e se desvia do mal. Em outras palavras, ele é um baita de um crente, e esse cara, baita de um crente, passou por uma baita dificuldade. Você pode orar 24 horas por dia, você pode ler a Bíblia 2 vezes por ano por completo, você pode jejuar 5 dias por semana, isso não te livrará das tribulações. Não te livrará das provas. Só que graças a Deus o Senhor nos deixou uma ferramenta nessa terra, que é uma palavra pequena, mas que faz um estrago tremendo, chamado fé. E a fé vem por meio da oração. Quando nós estamos na prova, o lugar de consolo não é quando nós estamos contando os nossos problemas para os nossos amigos, é quando nós vamos para o quarto em secreto, dobramos o joelho e choramos na presença de Deus. Esse momento de fé, onde nós vamos ao Senhor e colocamos diante dele as nossas ansiedades, como falou Pedro, sabendo que ele tem cuidado de nós, é o momento em que saímos de lá fortalecidos, aonde Deus conforta pelo Espírito Santo o nosso coração. E saiba, meu irmão, 1 de João diz que a vitória que vencerá o mundo, ou que vence o mundo, é a nossa fé. Nós precisamos de fé, e nós precisamos orar ao Senhor: dá-nos fé, acrescenta fé ao nosso coração, e esse acréscimo de fé vem através de uma comunhão em oração. Em meio aos vales ou em meio aos altos montes, eu entro no meu quarto em secreto e tenho intimidade com o meu Senhor, e essa intimidade de amor vai gerar fé no meu coração. Gálatas 5 e 6 diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, se eu amo a Deus, eu oro, eu tenho intimidade, eu busco, e se eu oro, tenho intimidade e busco, Ele me acrescenta fé. A fé de Jó não veio do nada, veio por um conhecimento que, claro, era pouco, mas ele tinha de Deus, e baseado naquele pouco conhecimento que ele tinha de Deus, ele foi fiel a tudo que ele conhecia sobre o Senhor. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um bacharel, você não precisa ser um mestre de Bíblia, conhecer as ciências da palavra, você precisa ser alguém apaixonado, que mesmo sem ter um versículo da Bíblia formado na tua mente, entra no teu quarto e diz: Senhor, eu estou aqui, eu não quero citar nada da minha sabedoria, mas eu quero buscar o Senhor para ser a minha segurança, a minha pedra de fundamento. A única vez em que Jesus fala, terminando dizendo: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra, é depois de uma parábola onde ele conta a importância de importunar a Deus em oração.
Lucas capítulo 18, verso 1 em diante, vai dizer que existia numa cidade uma mulher que precisava ter a sua causa julgada, e um juiz iníquo que não queria julgar a sua causa, mas de tanto aquela mulher importunar aquele juiz, ele julga a causa da mulher, não porque gostava da mulher, ou porque temia a Deus, mas porque a mulher só o incomodava. Ao terminar essa parábola, Jesus fala para aqueles que estavam ouvindo: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Quer fé? Quem quer fé? Entra no teu quarto e vai orar. Tenha um momento com Deus de oração. Aquele momento que você tem com Deus em oração não é para que você veja o céu, não é para que você chore copiosamente e fique arrebatado 5 horas por dia, não. Tem momentos em que nós entramos no nosso quarto e nós entramos seco e saímos seco. Não choramos, não vimos o céu, não temos experiências, mas somos fortalecidos por aquele que está conosco no momento de oração. E para terminar, o grupo de louvor pode se preparar. O verso 5 e o verso 6 vão mostrar para nós, principalmente o versículo 5, que o propósito do sofrimento permitido por Deus é para que nós venhamos a conhecê-lo ainda mais. O versículo 5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na... Sabe o que o Jó estava falando aqui? Obrigado. Basicamente, o que Jó estava falando aqui é obrigado. Obrigado pela prova que o Senhor me permitiu passar. Porque através dessa prova que o Senhor me permitiu passar, o Senhor também me aproximou de ti. E tem um louvor que diz: pode me tirar o ouro, a prata, a minha casa, a minha família e os meus amigos, só não me tire o meu Senhor. Talvez para você é duro ouvir isso, mas a minha filha, para mim, não é melhor do que o meu Senhor. A minha esposa, para mim, o prazer de ter elas do meu lado não é melhor do que o prazer de ter o Senhor comigo. O prazer de um carro novo não se compara ao prazer da presença de Deus. O prazer de perder uma casa, uma riqueza, uma mansão, uma empresa, a família, a saúde, a própria vida, não se compara. Nada do que eu possa perder nessa vida é comparável ao perder a presença de Deus. O salmista Davi, quando foi pego em flagrante adultério, o profeta Natã disse para ele: é você, rapaz. O pedido que ele fez para o profeta não foi: olha, não conta nada para ninguém, porque senão eles vão saber que eu, o rei de Israel, pequei. Ele não pede para não demonstrar o seu pecado. A única preocupação de Davi é: por favor, Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Tem riquezas que o dinheiro não pode comprar, mas que foram compradas por sangue. E esse sangue foi o sangue de Jesus. É como se Jó estivesse dizendo aqui, e quando eu estudando sobre o livro de Jó, lembrei do louvor do Antônio Cirilo. Eu não sei se ele sabe, mas é o louvor do Antônio Cirilo que diz assim: o Senhor é bom. O Senhor, fica só nisso, é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aí ele vai umas 10 vezes. O Senhor, é isso que nós precisamos cantar. Tem salmo na Bíblia que diz assim: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Porque ele não entregou Israel ao acaso. Próximo versículo: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, porque ele não fez os inimigos de Israel prevalecerem sobre ele. Próximo versículo: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre,
porque Ele não permitiu que Israel fosse motivo de vergonha às outras nações. Próximo versículo: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele acompanhou Israel do Egito até a cidade que prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó. Próximo versículo: o Senhor é bom, sempre, nos mais altos montes ou nos mais profundos vales, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Há um propósito em meio às tempestades. Talvez você ainda não está vendo, mas Deus já está no final dela, te dando vitória, meu irmão. Você crê nisso em nome de Jesus? Se coloque de pé.